A história, o que aconteceu na história, aconteceu na história. Isso acontece a despeito das ideias, das ideologias, dos sistemas político-organizativos. Cada povo tem até a sua tradição de resolver os problemas. Há povos que resolvem o problema mais na bala do que com discussões. Vou dar um exemplo para vocês de um povo assim, o povo brasileiro. Você já viu como o brasileiro mata os outros? Qualquer pretexto. É facada, tiro, paulada, barra de ferro, atropela a pessoa, que ele discute com a pessoa, entra no carro, passa com o carro por cima da pessoa. Morrem no Brasil milhares, dezenas de milhares de pessoas todo ano assassinadas pela população comum. Deixa eu dar um exemplo só para vocês. Veio um grupo socialista, toma o poder no Brasil. Você acha que isso vai acabar do dia para a noite? Não, o brasileiro não mata ninguém, o socialismo brasileiro é pacífico. Tá brincando. Porque existe uma cultura, uma história concreta do povo que vai continuar rolando e se desenvolvendo dessa maneira. A Rússia, por exemplo, antes dos bolcheviques tomarem o poder, vocês sabem, entre 1907, depois da Revolução de 1905, depois, hein? Não estou contando antes. Em 1917, vocês sabem quantos dirigentes do Estado russo foram mortos pelos movimentos revolucionários? Dirigentes. É um número pequenininho, 300. Secretário de polícia, ministro, etc., mandava a bala, não tinha conversa. E quantas pessoas comuns foram mortas pelo governo? Mais de 30 mil. Quer dizer, é uma guerra civil disfarçada. É a mesma coisa que nós temos aqui no Brasil. Agora, você imagina se uma força progressista toma o poder na Rússia e se vai acabar as matanças. Você sabe quantas pessoas a Rússia perdeu na Primeira Guerra Mundial? Soldados. 6 milhões. Você pode pensar uma figura dessa? Um número desse? Sabe quantas pessoas morreram na Guerra Civil da Rússia? Em seguida, a tomada do poder pelos bolcheviques? 9 milhões. Tinha um almirante, Kolchak, que ele, quando tomava uma cidade, durante a Guerra Civil, o primeiro lugar que ele mandava as tropas dele tomarem eram os armazéns atacadistas. Sabe o que ele queria nos armazéns atacadistas? Os sacos de aninhagem. Sabe por quê? Ele dizia, nenhum homem merece ser enforcado sem direito a um saco. Ele enfiava o saco na cabeça da pessoa, punha a corda no pescoço e pendurava o cara num poste. Tinha lugar que ele enforcava 5 mil pessoas, 6 mil pessoas numa vez. Houve cidades que ele tomou que a classe operária desapareceu. Ele matou todo mundo na cidade. Então, você vê essa história da Rússia, essa história da União Soviética, aí você diz, não, esses caras eles vão resolver as coisas sentados numa mesa discutindo, até um certo ponto. Não confundamos história com ideologia, são duas coisas distintas. A história tem um processo histórico. O Brasil é um país violentíssimo. Imagine se nós vamos fazer alguma transição no Brasil pacífica. Eu queria que fosse. E imagine se não vai morrer gente. Vai morrer muita gente, infelizmente. Eu não quero que morra ninguém. Eu tenho meus netos, tenho meus filhos, não quero. Mas a história ela tem que ensinar as coisas para a gente. Nós temos que observar a história e aprender da história. Se a gente não aprende da história, nós vamos fazer palhaçada. Então, você olhando o Brasil, vendo o jeito que se mata gente no Brasil, imaginar que o socialismo aqui vai ser essa, sei lá, desfile na Sapucaí, Marquês de Sapucaí, no Samboda, não vai. Os Estados Unidos vai ter uma transição pacífica, na outra guerra lá, a guerra de secessão, até hoje se discute se morreram 600 mil ou 1 milhão. Até hoje, você vê, conforme historiador que você vê, 600 mil, 700 mil, 800 mil, ninguém... Sabe por quê? Não dá para contar. Quando começa a matar, não dá para contar. Fechando só vou contar uma historinha para vocês, rápida, que eu vi um dia de madrugada, eu liguei a TV Globo, era 1h da manhã, coisa assim. Estava um
jornalista português que falava árabe e falava a língua lá dos israelenses, como se chama? Hebraico. Hebraico, não é Yiddish. Yiddish é da Europa, os israelenses da Europa. Hebraico, falava hebraico. Ele falava as duas línguas. Então, ele estava em Israel entrevistando em hebraico. E aparecia a tradução em português do que ele falava. Ele até comentava. E aí ele atravessa a fronteira para a Síria. Isso foi antes da guerra da Síria atingir o auge. Atravessa a fronteira para a Síria e começa a falar árabe com as pessoas que estão por ali. E ele se dirige a um açougue, que está assim, na primeira rua da cidadezinha, assim que ele entra, ele vai ao açougue. Chega no açougue, está o açougueiro cortando carne e vendendo. E aí ele pergunta para o açougueiro, o que o senhor acha aqui das relações com Israel e tal coisa? O cara baixa a ripa. Esses desgraçados, esses fascistas, daí para baixo. Então, ele conta que ele passou 3 anos na cadeia em Israel por apoiar o movimento palestino. Os israelenses pegaram ele, deram 3 anos de cadeia para ele. Porque não tinha nenhuma acusação concreta para ele. Aí o cidadão pergunta para ele, o repórter, o que ele acha daquela rebelião que está acontecendo na Síria. Então ele diz o seguinte, olha, essa rebelião é só na província tal, é tudo no sul, era tudo no sul da Síria. O que o presidente devia fazer, e que o pai dele faria, era tomar logo e fuzilar uns 25 mil para acabar com essa bagunça. O pai dele foi lá, há 20 anos atrás, fuzilou 25 mil, ficou tudo quieto. Ele agora não está reagindo. Para não matar 25 mil, ele vai ter que matar 250 mil. O cara disse isso no balcão, o açougueiro. E o cara só um microfone ali captando tudo. Aí uma pessoa que está dentro do açougue diz, você é um extremista e tal, para você morrer 250 mil sírios ou 25 mil sírios é a mesma coisa e tal. Um dos fregueses dele. Ele enfiou a mão debaixo do balcão, tirou um AK, apontou para o cara e disse, fora do meu açougue, eu vou matar você agora. O cara saiu do açougue e foi embora. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Você vê como as relações humanas se deterioram. Como as coisas ficam quando não existe tolerância, quando não se respeita o próximo. A coisa vai ficando cada vez pior. O Bolsonaro está armando a população para começar a ocorrer esse tipo de coisa aqui no Brasil. A pessoa diz, não, mas o governo está errado, o cara, pum, atira e mata. Isso é o que ele está querendo. Para criar um clima de guerra civil. Por quê? Porque ele quer uma guerra civil. Aí você vai me dizer, mas por que ele quer uma guerra civil? É uma pergunta interessante. Eu acho que ele quer uma guerra civil preventiva.